Relativamente à segurança interna, para o PCP nós devemos partir de um ponto e de um pressuposto que é fundamental, é que não há segurança, como em muitos outros setores, os seus objetivos não são alcançados se não houver profissionais valorizados e se não houver condições para desempenho das suas funções. E para haver profissionais tem de haver condições de trabalho dignas e tem que haver uma capacidade de captação de profissionais, sobretudo se nos lembrarmos que o Governo condiciona direitos como a pré-apresentação e a passagem à reserva às admissões e, portanto, isto ganha toda outra dimensão. E tem de ser dito que se quer entradas e se quer que a profissão seja atrativa, tem de se tratar as pessoas com dignidade e isso passa pela atualização da tabela remuneratória dos profissionais, designadamente a PSP e a GNR, o aumento do valor do subsídio de risco, ouvir e negociar efetivamente com as estruturas sindicais e associativas dos profissionais, passa por perceber que as medidas de apoio social não são uma solução milagrosa, elas são importantes, as residências, as creches, enfim, mas aquilo que permite atrair e manter são os níveis salariais que compensem efetivamente o tipo de trabalho prestado e as condições para que se desempenhem as funções. E depois é muito positivo, a nosso ver, que exista uma lei de programação de equipamentos e infraestruturas. Já houve tempos em que não a houve, porque há de facto imensas instalações a precisarem de obras, há viaturas que precisam de ser adquiridas e mantidas, reparadas, há coletes balísticos que precisam de ser adquiridos em quantidade e adequados também às mulheres polícia, mas mais do que uma ótima lei de programação de investimentos, é preciso uma ótima taxa de execução dos investimentos e lamentavelmente isso não tem acontecido e é preciso que essa informação, além de ser prestada, corresponda a uma execução que desejamos. Sobre o conjunto destes aspectos, questionamos então o que tem a dizer e relativamente às reivindicações, às necessidades objetivas dos profissionais, o que vai ser feito. De facto, a situação é má, têm sido dados vários sinais ao Governo disso mesmo, que o Governo não deve ignorar, no nosso ponto de vista. O protesto que está a ser feito no aeroporto pela PSP devia ser um alerta escutado com muita atenção sobre aquelas que são as condições das polícias e mesmo sobre os impactos da reestruturação do CEF. E, por fim, uma questão estrutural que nós gostaríamos que o Governo se pudesse pronunciar, que como certamente será do seu conhecimento, e termino com esta questão. Nós consideramos muito importante que se inicie um processo de estudo e de discussão envolvendo naturalmente as estruturas de comando da PSP e da GNR, as diferentes estruturas representativas dos profissionais das forças e serviços de segurança, com vista à criação de uma Polícia Nacional de Natureza Civil. Isso, se for feito de uma forma prudente, trabalhada, planificada, tudo ao contrário do que foi com o CEF, pode ser, de facto, uma aquisição importante para o nosso país, que permite até dispensar meios para a valorização não só dos meios operacionais, mas também daqueles profissionais, e gostaríamos também de poder ouvir qual é a sua apreciação sobre esta questão. Muito obrigada pela tolerância. Nada. Sr. Ministro, de novo a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, dar conta de que todo o esforço que estamos a desenvolver tem que ver com a valorização de uma das dimensões que a Sra. Deputada colocou em relação à atratividade das forças de segurança. Porque é evidente que temos que, digamos, atuar politicamente, agir politicamente para trabalhar um conjunto de dimensões que contribuem para essa atratividade. Naturalmente que as condições infraestruturais em que trabalham as polícias são naturalmente um fator de atratividade. Uma coisa é trabalhar numa esquadra sem condições materiais, outra coisa é trabalhar numa esquadra com boas condições materiais, que tenham condições de dignidade para o exercício profissional, em que se sinta o brio e a dignidade no desempenho dessa função. Sabemos que, aliás, é não apenas válido para as polícias, como é válido para muitas outras atividades profissionais. A segunda, digamos, dimensão desse trabalho tem que ver com aquilo que também denominamos de ganhos indiretos de rendimento, aliás, como bem aconteceu nos últimos anos do exercício governativo e até com o apoio de muitos dos senhores deputados, porque sabemos bem, quando se mexeu, por exemplo, na política de transporte nas áreas metropolitanas, a redução dos custos de transporte traduziu-se num ganho direto para as famílias. O mesmo acontece aqui com o trabalho para o alojamento e com o trabalho para efeitos de acesso a um conjunto de bens e serviços públicos essenciais.
nós bem, temos todos a consciência que vivemos aqui nesta cidade e nesta metrópole dos custos que são os custos de habitação e, portanto, se um agente da PSP tiver uma redução de custos de 200 euros na sua habitação, no seu alojamento, e se tiver uma redução de custos alimentares de 100 a 150 euros, estamos a falar de um ganho de 300 ou 350 euros que se traduz em rendimento. Não é um rendimento, não se traduz numa alteração das suas condições remuneratórias, mas traduz-se num ganho efetivo de rendimento. E, portanto, estamos a trabalhar nestas condições. E depois, digamos, uma variável muito importante tem a ver com os investimentos, nomeadamente nos equipamentos de proteção individual. Sabemos bem que quer a Polícia de Segurança Pública e quer a Guarda Nacional Republicana são polícias que estão expostas ao risco e, efetivamente, as mudanças que foram feitas para aumentar o suplemento de risco é também significativo. Passamos de 31 para 100 euros, significa um investimento adicional de 50 milhões de euros por ano. Significa que em 4 anos são 200 milhões de euros, que também dava para investir em muitas infraestruturas e na melhoria das infraestruturas, mas foi para investir nas condições de vida dos profissionais. Mas lembro que mesmo na execução, a propósito das questões da execução da Lei de Programação de Investimentos, nós estamos a falar, em termos de infraestruturas, de 2017 a 2021, 72 empreitadas concluídas, estamos a falar de 2.152 veículos, estamos a falar de 25.306 armas ou acessórios, estamos a falar de equipamentos de proteção individual, 39.451 coletes e outros equipamentos de proteção, entre muitos outros exemplos. Quero dizer também que está prevista na nova, digamos, programação que vai até 2026, estamos a falar para infraestruturas 53% do investimento, para veículos 84%, cerca de 60% para armamento, equipamento de proteção individual estamos a falar de cerca de 70%, equipamento de apoio à atividade operacional 55%, equipamento para funções especializadas 54% e sistemas de tecnologias de informação e de comunicação mais de 80%. E, portanto, como se vê, o conjunto das condições que tornam também a nossa polícia mais moderna, mais adaptada aos tempos, às exigências dos tempos que estamos a viver, é uma das prioridades que temos vindo a desenvolver. E permita-me um número que é um número bastante importante e que muitas das vezes tem vindo a ser replicado na opinião pública, não pela sua deputada, mas na opinião pública, e vale a pena colocá-lo aqui propriamente na nossa comissão. Os últimos dados do Eurostat sobre o número de polícias por habitantes, porque é isso que efetivamente responde à questão permanente de temos ou não temos efetivo suficiente, eu queria dizer que o país que registra o mais baixo índice, o mais baixo rácio de polícia por habitantes é a Finlândia, seguido pela Dinamarca, depois pela Suécia, e os rácios mais altos estão em Chipre, Grécia, Croácia, Malta e Portugal. O que significa que nós, em termos de número de polícias por 100 mil habitantes, estamos entre os países que maior número de polícias têm por 100 mil habitantes. E este também é um dado são dados do Eurostat, são dados oficiais, e que mostra que, efetivamente, nós temos o discurso, por vezes, colocado no sítio errado. Eu diria que há outras matérias que precisam de melhorias nessas matérias em que tem que ter melhorias, que devemos concentrar o nosso esforço. Quanto à questão do modelo de polícia única, aquilo que eu quero dizer é que uma das razões para que tenha ocorrido desde 2006 até hoje, e temos aqui o Sr. Presidente da Comissão que participou nesse debate nacional, foi um debate nacional para o qual todos contribuíram, tem vindo a ser feito um esforço imenso para garantir que haja um órgão, uma instituição que tenha funções de coordenação e de supervisão em relação a todo o sistema de segurança interna. E por isso se criou a figura e a instituição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Mas esse pressuposto assenta num outro, que é e qual é o outro pressuposto? Na prevalência de um modelo plural de polícias, porque é no modelo plural que está o equilíbrio e o modelo de check and balances que é fundamental para garantirmos o bom equilíbrio e o bom funcionamento sistémico do nosso modelo de segurança interna.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu gostava de fazer uma pergunta muito direta sobre a PSP. O Sr. Ministro anunciou 20 milhões de euros para uma questão que é fundamental, é óbvia, que é a parte da habitação. Não esgota as nossas preocupações no que toca à valorização das carreiras e das remunerações dos profissionais das forças e serviços de segurança, mas gostava de perceber qual é o calendário disso e qual é o objetivo, quantas camas, em que regiões. E, por último, esta que é a mesma pergunta que eu queria dedicar mais alguns segundos. Há, por parte do Estado, uma lei que foi aprovada cá na Assembleia da República que diz que o Estado não deve contratar abaixo do preço de custo de um determinado serviço. E, em particular, no que diz respeito ao Ministério da Administração Interna, está debaixo da alçada do Ministério da Administração Interna a avaliação da contratação dos corpos de segurança privados. Não só os que são contratados pelo MAI, mas aqueles que, de forma geral, são contratados pelo Estado. E a segurança privada acaba por afetar dezenas de milhares de profissionais debaixo da alçada do Estado. No entanto, o que nós vimos, e diz o próprio MAI no relatório anual de segurança privada de 2020, é que 77,8%, quase 80%, dos concursos públicos de segurança privada foram adjudicados a preço inferior aos custos necessários para realizar o serviço. Ora, isto incumpre a Lei de 2019, que diz que o dumping social é proibido, em particular, quando é o Estado a contratar serviços. Sendo que o MAI tem a responsabilidade de estar de olho nesta vertente em particular, eu pergunto o que é que tem feito para resolver este problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, quando quiser, faz favor. Então, muito diretamente, para depois poder passar a palavra à Sra. Secretária de Estado, investimento em habitação, alojamento para a Polícia de Segurança Pública. Do que estamos a falar de 17 milhões de euros que estão em PRR para efeitos de habitação. Temos mais 10 milhões que têm a ver com a requalificação de 300 habitações que temos em curso. E posso também dizer que esses 20 milhões que hoje aqui referi, para 2023 e 24, são 20 milhões que estavam, portanto, no Ministério das Finanças e que serão transferidos para os serviços sociais da Polícia de Segurança Pública, porque correspondem a descontos que os polícias fizeram para os seus serviços sociais e que estavam, portanto, cativos no Ministério das Finanças. Serão libertados, em acordo, e permitam-me aqui deixar ficar também uma palavra de reconhecimento deste esforço que foi feito por parte do Ministério das Finanças, que entendeu a prioridade deste investimento, que aceitou descativar estes recursos, que serão acrescidos aos projetos de investimento. Para sermos mais objetivos, estamos a falar para serviços sociais da GNR e serviços sociais da PSP, 16 milhões de euros para reabilitação de 165 alojamentos e para a Guarda Nacional Republicana, para a PSP, reabilitação de 308 alojamentos. Depois temos ainda, para a PSP, mais 1.300.000 para a reabilitação de um bloco habitacional de 1.300 metros quadrados e mais 17 milhões para a PSP, construção de um bloco habitacional de 1.968 metros quadrados e para os serviços sociais da PSP, para a construção de um bloco habitacional de 14.000 metros quadrados. Aqui o que está aqui em causa, este bloco de 14.000 metros quadrados será transformado nas tais opções que irão envolver vários municípios vizinhos da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente Oeiras, Odivelas, Lisboa e Amadora. São os municípios que estão disponíveis para ceder espaços, terrenos ou edifícios para podermos dar maior celeridade à execução destes investimentos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, essa questão é um assunto recorrente relativamente à questão das empresas de segurança privada. Como sabe, nós temos estado a fazer, o Departamento de Segurança Privada da PSP está a fazer precisamente a plataforma onde vão ser inseridos os horários, os nomes, enfim, toda a informação que possa ser cruzada a informação para evitar precisamente a contratação a baixo custo, o que significa a contratação com pessoas que não estão a declarar o seu trabalho. Agora, devo também confessar que esta questão do trabalho não declarado não é específico
como sabe, infelizmente não é específico da segurança privada e obriga, obviamente, a outras entidades que não sejam entidades MAI a fazer a fiscalização, tal como qualquer outra atividade laboral do nosso país que tenha trabalho não declarado. Por outro lado, é preciso tomar nota também que, recentemente, a Autoridade da Concorrência multou 7 empresas de segurança privada que contratam hospitais, universidades e um conjunto de outras entidades públicas em 41,2 milhões de euros por consertarem os preços quando concorrem em concurso. E, portanto, verifica-se que havia aqui uma tentativa até de subir os preços relativamente e de haver uma concertação de preços e, por isso, a Autoridade da Concorrência multou. Não sei se as empresas vão correr ou não, enfim, é o processo que corre. O que significa que há uma verdadeira fiscalização da atividade destas empresas, que é por força daquilo que é possível ao Departamento de Segurança Privada da Polícia de Segurança Pública, que tem a responsabilidade de fiscalizar estas empresas, quer pela formação conjunta que já houve entre a Autoridade Tributária, a PSP, enfim, um conjunto de entidades para que possam articular os dados e saber quando inspecionam, ter alertas de outras dimensões que possam suscitar a intervenção ainda de mais autoridades e, portanto, esse trabalho tem vindo a ser feito. Agora, não é exclusivo, como parece muitas vezes fazer-se crer, que seja um problema específico, exclusivo, infelizmente não é, e nós sabemos que existem várias entidades que têm de concorrer para que seja possível, não só nesta atividade, como em todas as outras, estes fenómenos não possam ocorrer. Tem vindo a ser recorrente e que há muito que existe na Madeira, à semelhança do que existe no resto do país, que há falta gritante de efetivos e de meios do SEF. A escassez de trabalhadores nunca foi resolvida, apesar de nós termos aqui nos últimos 6 anos pelo menos ter vindo a denunciá-la, e agora com a extinção do SEF o problema agudizou-se com a deslocação de meios para os 2 aeroportos da Madeira e do Porto Santo. Por outro lado, neste momento existem situações de inúmeros trabalhadores que estão com doença e que têm férias por gozar e, portanto, Sr. Ministro, a consequência deste problema é bastante grave para a Madeira e vou-lhe dar alguns exemplos. A Direção Regional e as marinas e os portos da região estão praticamente com serviços mínimos e praticamente ao abandono. O serviço do SEF na loja do cidadão esteve a funcionar apenas durante as manhãs. O Porto Santo continua sem chefia e, como referi, são várias as situações na região de doença e de férias dos trabalhadores. No aeroporto da Madeira, o SEF tem de ter pessoal para trabalhar aos fins de semana, feriados e noites, porque o reforço da PSP, os voos fora do espaço Schengen, só funcionam aos fins de semana. Também queria aqui deixar a nota que, ao contrário do que foi dito pelo Partido Socialista, nós temos relatos e notícias de que tem havido desacatos entre as forças da PSP e do SEF e, portanto, não é verdade que esteja a acontecer essa coordenação perfeita, como aqui foi dito. Senhora Deputada Alma Rivera tem a palavra. Obrigada. Nós queríamos colocar-lhe, Sr. Ministro, 2 questões, umas relativamente às questões das regiões autónomas e tem a ver com a possibilidade de se implementar o subsídio de insularidade para os agentes da PSP nos Açores e na Madeira. Uma outra questão muito particular relativamente aos Açores, aquilo que é público é que uma denúncia da ASP, da Associação Sindical de Profissionais da Polícia, sobre o facto de não serem assumidas as despesas de alimentação de polícias responsáveis pela segurança aeroportuária do Corvo, e que, portanto, isso significa uma despesa que fica às costas destes agentes. Se conhece esta situação, se estão ou se serão tomadas medidas. Uma outra questão denunciada pela Associação de Profissionais da Guarda, a APG, que coloca o facto de não terem sido pagos os serviços remunerados de agosto de 2021 aos militares envolvidos no reforço do policiamento em Lagoa, no distrito de Faro. A questão que se coloca é quando é que serão pagos esses remunerados em dívida, se conhece a situação e se estão a ser tomadas medidas para corrigir. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Aliás, também ontem, objeto de diálogo com os sindicatos,
tem que ver com a questão da saúde e segurança no trabalho, que é uma matéria sobre a qual se constitui também um amplo consenso e tem que se avançar com essa medida, porque ela é essencial para corresponder a níveis mais exigentes nesse âmbito, nesse domínio.